O torcedor vascaíno acordou nesta quarta-feira com um sorriso de orelha a orelha, e não é para menos. A terça-feira foi daquelas noites inesquecíveis no Maracanã. A atmosfera estava elétrica, com mais de 47 mil cruzmaltinos empurrando o time celebrando mais um capítulo da velha freguesia diante do Fluminense. Foi uma daquelas noites em que tudo parece conspirar a favor do Vasco. Teve gol do Raí, teve atuação sólida, teve defesa segura, teve treinador mandando recado e, principalmente, teve vitória com autoridade por 2-0 em cima do rival. E quem foi ao Maracanã viu um Vasco confiante, determinado e com uma energia diferente. Parecia que o time sabia exatamente o que queria desde o início. O estádio estava dividido entre o branco e preto da torcida vascaína e o lado tricolor, bem mais tímido, não conseguiu sequer impor sua presença. Foram mais de 50 mil pessoas no total, com a ampla maioria empurrando o Vascão, e o resultado foi reflexo direto do clima de apoio e da entrega do time em campo. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, numa jogada que teve tudo aquilo que o torcedor gosta de ver: ousadia, velocidade e talento. Raí, a joia da base, puxou da esquerda para o meio, encontrou espaço no bico da grande área e bateu firme. A bola desviou no zagueiro do Fluminense e matou o goleiro, que nada pôde fazer. Um gol que explodiu o Maracanã e confirmou que esse garoto não é só uma promessa. É uma realidade. No segundo tempo, o Vasco voltou sem diminuir o ritmo. Logo no começo, mais uma boa jogada pelo lado esquerdo, com o Raí participando de novo. Ele recebe, corta para o meio, solta a bomba. O goleiro espalma, o meio-campo vascaíno aparece no rebote, e após 2 tentativas, Bruno Moreira empurra para a rede. 2-0. Festa na arquibancada, festa no banco de reservas e um Fluminense completamente desorientado. Daí em diante, o Vasco só administrou, jogou com inteligência, segurou o placar e deixou o tempo passar. Os números mostram que o jogo foi até equilibrado nas estatísticas, mas o que fez a diferença foi a eficácia do Vasco. Enquanto o Fluminense teve quase o mesmo número de finalizações, o Vasco foi mais certeiro, mais perigoso e mais eficiente. Finalizou 10 vezes, com 5 no alvo, e aproveitou as chances que teve. Já o Fluminense, mesmo com posse de bola e algum volume, esbarrou numa defesa sólida e numa atuação muito segura de toda a linha de trás. Falando em defesa, é impossível não destacar a dupla de zaga. Robert Renan e Cuesta foram gigantes. Estão formando talvez a melhor dupla defensiva que o Vasco teve desde os tempos de Dedé e Anderson Martins. Uma dupla que se completa, que joga com seriedade, mas também com qualidade técnica. Um segura atrás, o outro sabe sair jogando, e os dois estão em sintonia total. O técnico Fernando Diniz, após a partida, não poupou elogios aos dois e reconheceu que esse setor virou um dos grandes pilares dessa retomada cruzmaltina no campeonato. Aliás, o próprio Diniz foi um dos destaques da noite. Não apenas por vencer um clássico contra seu ex-time, mas também pela forma como tem conseguido transformar o Vasco dentro da competição. Desde que assumiu, o time tem outra postura, outra mentalidade. Já são 5 vitórias nos últimos 6 jogos e uma arrancada que colocou o Vasco na primeira metade da tabela, com 39 pontos, ultrapassando adversários diretos como São Paulo e abrindo uma boa vantagem para a zona de rebaixamento. Com essa vitória, o Vasco se distancia ainda mais do sufoco lá embaixo. São 8 pontos a mais do que o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, e a cada rodada essa diferença pode aumentar. Isso dá tranquilidade, dá confiança e, mais do que isso, dá margem para sonhar com voos mais altos. Hoje o objetivo já não é mais apenas permanecer na Série A. O discurso no clube mudou. O próprio Diniz deixou claro na coletiva, o foco agora é buscar uma vaga na Libertadores. E esse sonho não é tão distante quanto parece. Com mais 9 partidas pela frente, o Vasco ainda tem 27 pontos em disputa. Se mantiver o ritmo e a consistência que vem apresentando, é totalmente possível alcançar o G6. Inclusive, dependendo de como terminarem as semifinais da Libertadores, esse G6 pode virar um G7. Com Flamengo e Palmeiras fortes na briga pelo título continental, é bem provável que uma nova vaga abra na tabela para o Brasileirão. E se isso acontecer, o Vasco tem que estar lá,
pronto para aproveitar. Felipe Coutinho, um dos líderes do elenco, também reforçou esse objetivo. Após o jogo, ele falou que o grupo está focado, jogo a jogo, tratando cada partida como uma decisão. Ele sabe que o caminho é difícil, mas deixou claro que acredita no potencial do elenco e na capacidade do time de continuar crescendo. Comentou ainda que o Vasco poderia estar mais acima na tabela, que deixou pontos importantes pelo caminho, mas que agora é hora de olhar para frente e buscar o máximo nas partidas que restam. Outro fator que chama atenção nessa nova fase do Vasco é o desempenho dos jovens. O próprio Raí é o principal exemplo disso. Com apenas 19 anos, ele já marcou 11 gols nesta edição do Campeonato Brasileiro e está a apenas 2 de igualar uma marca histórica de ninguém menos que Roberto Dinamite. Se fizer mais 3, ele ultrapassa o maior ídolo da história do clube como o jogador com menos de 19 anos que mais marcou gols numa única edição do Brasileirão vestindo a camisa vascaína. E não é só nos números que ele impressiona. É na atitude, na postura, na confiança que ele passa quando pega na bola. Raí é rápido, técnico, sabe se posicionar, finaliza bem com a perna esquerda, tem visão de jogo e ainda se entrega na marcação. É aquele tipo de jogador que parece estar sempre pronto para algo grande. E não é exagero dizer que ele já está chamando atenção fora do Brasil. Ontem, inclusive, havia representantes de clubes europeus nas tribunas do Maracanã, e o nome mais falado era o dele. Fernando Diniz falou com todas as letras, é um jogador diferente, muito completo, e que precisa ser olhado com atenção pela comissão técnica da seleção brasileira. Não só pelo futuro, mas pelo presente. Raí já está jogando em alto nível, decidindo partidas e sendo peça fundamental num time em ascensão. Coutinho também fez questão de exaltar o garoto, dizendo que ele é humilde, trabalhador e que tudo o que está vivendo é fruto de muito esforço. Já Bruno Moreira foi além, comparou Raí com outros talentos que viu de perto no início da carreira e disse que o jovem vascaíno tem tudo para jogar nos melhores clubes do mundo. O que mais empolga nesse momento do Vasco é que, além dos resultados, o time está criando uma identidade. Está jogando bem, está sendo competitivo, está sabendo sofrer quando precisa e está sabendo matar os jogos. Não é só vitória por acaso. É um futebol consistente, organizado, com uma base bem montada e com jogadores que se complementam. A defesa é sólida, o meio-campo é combativo e criativo, e o ataque tem um garoto iluminado que não para de brilhar. O Maracanã foi palco de uma noite mágica para o torcedor cruzmaltino, que saiu de lá com a sensação de que o time voltou a ser grande, voltou a ser respeitado. O adversário foi dominado, o técnico teve uma leitura perfeita do jogo e o time respondeu dentro de campo. O torcedor, que tanto sofreu nos últimos anos, tem motivos de sobra para se empolgar. Porque esse Vasco, com Diniz no comando, com Raí decidindo, com a defesa encaixada e com a torcida jogando junto, é um Vasco que pode sonhar. Olhando para esse momento do Vasco, é impossível não lembrar de onde o clube veio nessa mesma temporada. Um início turbulento, de incertezas, de um time que não conseguia se encontrar em campo, que colecionava derrotas e deixava o torcedor aflito com a possibilidade real de mais uma luta contra o rebaixamento. A mudança veio aos poucos, com reforços pontuais, com ajustes no sistema de jogo e, principalmente, com a chegada de um treinador que trouxe confiança, ideias claras e personalidade. Fernando Diniz conseguiu transformar um grupo desacreditado em uma equipe competitiva, que hoje joga com autoridade, mesmo nos clássicos, e que encara qualquer adversário de igual para igual. A vitória contra o Fluminense não foi apenas mais 3 pontos. Foi uma afirmação de um projeto, foi a consolidação de um estilo de jogo que vem ganhando corpo. O Vasco hoje sabe o que fazer com a bola, tem organização defensiva, sabe sair jogando e, acima de tudo, tem jogadores que entenderam o que significa vestir essa camisa. A entrega do time, a conexão com a torcida e a ambição demonstrada em campo fazem parte de um novo momento. O torcedor percebe isso, sente essa mudança no ambiente. E é justamente esse sentimento que tem lotado os estádios, empurrado o time nos jogos fora de casa e reacendido uma chama que parecia apagada há algum tempo. Se o primeiro turno foi de sofrimento, o segundo turno do Vasco vem sendo de recuperação e esperança. A arrancada coloca o time entre os melhores aproveitamentos da competição nas últimas rodadas.
A consistência nos resultados, a forma como a equipe vem lidando com adversidades, tudo isso mostra que o trabalho está no caminho certo. E quando se olha para o calendário que vem pela frente, dá para dizer que o Vasco tem totais condições de manter esse nível e buscar algo ainda maior. O próximo desafio é contra o Bragantino, fora de casa, um jogo difícil, contra uma equipe bem treinada e que também briga na parte de cima da tabela. Mas o Vasco chega forte, com confiança e com um elenco que, aos poucos, foi se encaixando. A zaga vive grande fase, os volantes têm cumprido bem a função de proteger e distribuir, os meias são participativos e o ataque, com Raí, tem sido cirúrgico. Mesmo quando precisa mudar peças, o time não perde tanto em qualidade. Isso mostra que o elenco, que em outros momentos foi criticado por falta de profundidade, hoje consegue dar conta do recado. Outro fator que tem sido fundamental nessa virada é a liderança dentro de campo. Felipe Coutinho, mesmo ainda buscando o auge físico, tem sido um dos principais nomes na parte emocional. Ele fala, orienta, chama a responsabilidade, e isso faz diferença em jogos decisivos. É visível como os mais jovens olham para ele com respeito, como confiam no que ele representa. Um jogador com história, com currículo e que voltou para somar, para ajudar nesse momento de reconstrução do clube. E ele vem cumprindo esse papel com seriedade e comprometimento. Além de Coutinho, outros jogadores têm assumido protagonismo silencioso. O goleiro Léo Jardim tem feito defesas importantes, passado segurança e ajudado o time a manter o equilíbrio em partidas mais apertadas. Os laterais estão mais regulares, mais conscientes defensivamente, e mesmo quando sobem ao ataque, fazem isso com critério. É um Vasco mais maduro, que aprendeu com os erros do primeiro semestre e agora começa a colher os frutos de um trabalho paciente. Mas se tem um nome que não pode passar batido, esse nome é Raí. O que esse garoto está jogando é coisa de cinema. Em meio a tanta desconfiança que sempre cerca os jovens no futebol brasileiro, ele tem sido a exceção. Já são 11 gols no campeonato, participações diretas em lances decisivos, um índice de aproveitamento altíssimo em finalizações e uma entrega tática que impressiona até os mais experientes. O técnico Fernando Diniz não se cansa de repetir que Raí é um jogador raro, desses que aparecem de tempos em tempos. E ele tem razão. A maturidade que o Raí demonstra com apenas 19 anos é absurda. Ele não se esconde, pede a bola, parte para cima, finaliza, volta para marcar, ajuda na recomposição. É um atacante completo, que parece jogar com 10 anos de experiência nas costas. E o mais importante, não se deslumbra. Continua com os pés no chão, trabalhando firme e mantendo a mesma postura humilde que sempre teve. Isso é fundamental para um garoto que já está no radar de grandes clubes do futebol europeu. A torcida do Vasco já entendeu que está diante de um talento especial. E mais do que isso, reconhece que Raí é o símbolo dessa nova fase. Ele representa a mistura de juventude e qualidade que o torcedor tanto esperava ver em campo. E se continuar nessa pegada, vai escrever seu nome na história do clube com letras garrafais. O comparativo com Roberto Dinamite não é exagero, é baseado em números. Se marcar mais 3 vezes nas rodadas finais, Raí ultrapassa a marca do maior ídolo da história do Vasco em gols marcados por um jogador sub-20 numa única edição de Campeonato Brasileiro. É coisa séria. E não é só o ataque que está funcionando. A defesa, como já citado, merece todos os elogios. Robert Renan chegou desacreditado por alguns, mas mostrou que tem personalidade e talento. Carlos Cuesta, por outro lado, chegou com moral e confirmou todas as expectativas. Juntos, formam uma dupla que passa confiança, que tem leitura de jogo, que sabe antecipar e também desarmar com precisão. Os dois ainda são jovens, mas jogam como veteranos. E o mais interessante é que têm características diferentes e que se completam muito bem. Enquanto Cuesta é mais viril, Robert é mais técnico, mais calmo na saída de bola. Uma combinação que encaixou perfeitamente e que, neste momento, é uma das grandes forças do time. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
O clima nos bastidores do Vasco segue fervendo após as últimas declarações de Vegetti, que não se segurou e jogou um verdadeiro balde de água fria no vestiário cruzmaltino. Em entrevista informal, o atacante foi direto ao ponto: se for para ficar no banco, prefiro sair do Vasco. A frase, simples, mas carregada de intensidade, já começou a reverberar nos corredores de São Januário e acendeu o sinal de alerta para a diretoria, comissão técnica e, claro, para a torcida, que se divide entre apoiar o ídolo e criticar o momento de impaciência do jogador. Fontes próximas ao clube contam que Vegetti vem se sentindo relegado nos últimos jogos, alternando entre minutos no segundo tempo e presença apenas no banco. A situação teria se tornado insustentável para o atacante, que vê seu futebol estagnado e não quer deixar de ser protagonista. A declaração polêmica sugere que uma saída do clube não está descartada, e já gerou movimentações nos bastidores. Empresários teriam começado a sondar possíveis destinos, enquanto alguns times do exterior e do futebol brasileiro estariam de olho no jogador que, segundo especialistas, tem perfil explosivo e capacidade de decisão. A repercussão da frase não se limitou apenas à imprensa. Nas redes sociais, torcedores do Vasco reagiram com intensidade. Alguns pedem paciência e ressaltam a importância de Vegetti para a equipe, outros, mais críticos, afirmam que o jogador precisa entender o momento do clube e respeitar o planejamento da comissão técnica. Internamente, a diretoria se vê diante de um dilema: ceder à pressão do atleta poderia abrir precedente para outros jogadores, mas perder Vegetti significaria abrir mão de um dos nomes mais importantes do elenco em um momento crucial da temporada. Enquanto isso, nos bastidores, já correm especulações sobre possíveis negociações e troca de mensagens entre o staff do jogador e representantes de outros clubes. O burburinho é real. Em São Januário, ninguém consegue dizer com certeza se Vegetti vai permanecer, se será negociado ainda nesta janela ou se sua insatisfação vai se transformar em mais uma novela de bastidores. Uma coisa é certa: o Vasco vive dias de tensão, e a torcida segue em compasso de espera, ansiosa pelo desfecho desse imbróglio que promete não acabar tão cedo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.